Olá, eu sou a Érica Ruberti, consultora de marketing digital da Persona Marketing, e hoje eu vou conversar com o Minarelli e vamos falar sobre carreira, networking e como atuar aí no mercado de trabalho. Minarelli, gostaria que você se apresentasse para a gente começar essa nossa conversa. Obrigado pelo convite. Eu sou José Augusto Minarelli, mais conhecido como Minarelli ou Professor Minarelli em alguns lugares. Eu sou educador e atuo como conselheiro de carreira, ajudando profissionais a encontrarem um novo trabalho, seja emprego ou iniciarem um empreendimento. Tenho uma própria empresa que se chama Lenz Minarelli, que se dedica a dar apoio a executivos que perderam o emprego e necessitam de uma nova ocupação. Então, vamos começar por este assunto aí do outplacement, que é o foco, né, principal da Lenz Minarelli. Então, como que você pode contar um pouco mais para as pessoas entenderem como que é esse processo de outplacement? Com prazer. O outplacement é uma atividade que eu comecei no Brasil há 43 anos e que cuida de transição de carreira provocada por demissão. É uma atividade corporativa, ou seja, está associada à gestão de pessoas e é praticado por empresas que têm cuidado não só na entrada, no meio, mas também na saída dos seus colaboradores. Há muitos motivos que geram demissão, né? Não só falta grave ou falha de desempenho, mas sim fusões, mudanças de endereço, mudança de tecnologia. E aí, às vezes, a organização, a empresa, não precisa mais daquele profissional e encerra o contrato de trabalho. E encerrar o contrato de trabalho, vulgarmente chamado demissão, é um assunto sério para as pessoas que não estão preparadas para isso. E, nesse sentido, a empresa que se vê na contingência de desligar, de demitir a pessoa, acaba proporcionando um serviço externo chamado outplacement, ou programa de apoio ou continuação de carreira em português, para ajudar aquela pessoa que não sabe procurar trabalho, que está impactada pela demissão, a enxergar esse momento de outra maneira, a planejar o futuro desejado e a preparar-se para a ocupação temporária, que é a de ser candidato, né? Um gerente que foi demitido, quando chega no mercado de trabalho, ele é candidato a gerente ou a outra coisa. E é um papel diferente. Igualzinho no teatro. Quando termina uma temporada, o profissional que quer continuar trabalhando como ator ou atriz precisa estudar a nova peça, entender o papel que lhe cabe, ensaiar e estrear bem. E isso o outplacement ajuda. O que nós vemos é que muitas vezes as pessoas não estão muito preparadas para esse momento, né? Então temos aí a empregabilidade e esse cuidado com a empregabilidade que às vezes faz falta, né? Então como que você vê isso, essa parte aí no mercado? Entre os fatores de empregabilidade estão alguns menos cuidados pelas pessoas que trabalham, né? Um deles é a sua marca pessoal, a sua reputação. Isso é construído no relacionamento a vida inteira. Outra é ter reserva financeira para os períodos de descontinuidade de trabalho. Hoje em dia, os empregos não duram a vida inteira. É muito difícil encontrar alguém com 20, 30 anos de casa. Até porque o mundo é tão dinâmico, tão rápido nas coisas, que um profissional é contratado com uma tarefa e, quando cumpre, já não faz mais necessária a permanência dele. E aí o contrato se encerra, a demissão ocorre. E entre um emprego e outro sempre tem um período que a pessoa precisa pagar as contas. E um fator também importante ligado às finanças é que, para ter autonomia, para escolher, para suportar o tempo entre um trabalho perdido e outro, terminado e outro, é preciso ter dinheiro. E eu destaco como condição de empregabilidade o cultivo do capital social, dos relacionamentos, que hoje em dia é muito tratado em todos os campos, que é a rede social, o networking, o net living, que diz respeito à rede que você constrói a vida inteira e ao uso dessa rede em momentos de necessidade. Então, a empregabilidade é como se fosse uma estrutura
que tem 6 pilares. Primeiro, a adequação do trabalho à vocação. Segundo, as competências técnicas, comerciais. O outro de idoneidade, o outro de reserva financeira. E tem também um atributo muito interessante, que é fé, né? Fé, atitude positiva diante da vida e diante das novidades que aparecem. Relacionamento e reserva financeira. Se você cultiva esses 6 pilares, você em algum momento poderá enfrentar dificuldades. Essa estrutura poderá balançar, mas você não cai porque ela é sua. E uma demissão não tira esses 6 fatores de empregabilidade. E quanto mais você investe nesses fatores, a sua empregabilidade aumenta e você se torna mais atraente para outras organizações quererem você, contratarem você, para você mudar de emprego, se for o caso. Bom, então, continuando nesse assunto aí da empregabilidade, que eu acho que é muito importante, principalmente para que as pessoas comecem a prestar mais atenção, né, nesse ponto, né? Então, o que você sugere nessa parte das conexões com as pessoas, né? E explicar um pouco para a gente a coisa. Tá bem. Olha, eu queria começar respondendo sobre mudança na relação de trabalho, né? Antigamente, as organizações contratavam empregados, protegiam, cuidavam da carreira deles e não dispensavam, né? O mundo era mais lento, as novidades demoravam a aparecer e era possível passar muitos anos na empresa. Por outro lado, a maior parte das empresas tinha um dono, eram empresas que tinham uma pessoa forte, ou seja, um patriarca, um fundador, uma família, e os empregados eram protegidos. As mudanças que foram acontecendo décadas após décadas foi que as organizações hoje não precisam de empregados, mas sim de prestadores de serviço. E contrata quando tem um problema para resolver e mantém enquanto esse problema existe. Então, aquela figura do funcionário, do empregado, hoje em dia é substituída pelo prestador de serviço. E o vínculo pode ser CLT ou outro vínculo qualquer, né? Uhum. Por exemplo, alguém que trabalha por conta própria pode prestar serviço por hora, por projeto, por missão, né? Então, muitas organizações hoje já não estão procurando dar emprego para as pessoas. Aliás, emprego não se dá. Exatamente, né? Se conquista. Se conquista. E também ninguém contrata quando não precisa e ninguém mantém quando não é necessário. Então, essa é a primeira coisa. Você que nos ouve precisa pensar, mesmo que seja empregado, mesmo que tenha vínculo CLT, que você é um prestador de serviço, um provedor de solução para quem te contrata. E quanto mais empregabilidade você tem, porque você cuida desses fatores que são seus, de sua responsabilidade, que fazem parte dos cuidados com a carreira, mais segurança, mais tempo de vida, mais recompensa você tem, porque você vale mais como ofertante de solução, como provedor de solução, e não como empregado que precisa de chefe para trabalhar. Então, a empregabilidade hoje faz parte do fator de segurança ligado à gestão da própria carreira, né? Porque as organizações pensam, carreira é sua, eu contrato o seu serviço, né? Então, você cuida de manter a qualidade, a inovação, o valor daquilo que você vende ou entrega para mim, né? Então, a empregabilidade é uma condição cultivada por quem quer ser contratável. E aí convém que você procure sempre ter um trabalho alinhado à vocação, porque quem tem a felicidade de descobrir um trabalho que gosta ou gostar do trabalho que tem prazer, tem motivação para atender, tem paciência para cuidar, tem desejo de expandir, de melhorar, de crescer. Isso melhora a condição do serviço que oferece. Mas não é suficiente ser um bom funcionário, ser um bom prestador de serviço. Precisa ser conhecido, precisa ser lembrado, e isso requer marketing pessoal, construção da imagem. E outra coisa também que está associada a esta competência de natureza mercadológica está relacionado a vender o seu serviço.
Este é um ponto que na consultoria eu cuido muito, mostrando que a autonomia a gente conquista quando sabe vender o serviço. Quem não sabe precisa de chefe, precisa de patrão, precisa de dono. E no mundo de hoje, em que mais oportunidades aparecem para quem presta serviço precisa vender o serviço. E ninguém faz isso por outro. Se alguém fizer a venda por você, você já é empregado daquela pessoa que sabe vender. E aqui eu quero deixar uma dica para você que nos veja, para tentar começar a pensar de forma diferente a venda do seu serviço. Você é um bom profissional? Certamente você vai dizer que é. Você sabe falar? Certamente a resposta é sim. Você gosta de ajudar o próximo? A resposta provavelmente é sim. Então, se um profissional é competente, sabe falar e gosta de ajudar o próximo, ele deve falar daquilo que ele faz em benefício do próximo. E aí, o ato de vender torna-se um ato nobre. O ato de ajudar o próximo a resolver os problemas dele com aquilo que você sabe fazer e o outro não sabe. E, portanto, está te contratando para resolver o problema de quem tem o problema e não sabe resolver. Então, eu queria deixar essa mensagem com você, porque a maior parte das pessoas acham que vender é feio, que vender não se aprende, que vender é um ato menor para uma profissão, que basta ser um bom profissional que o serviço vem. Não é verdade. Você precisa ser um bom profissional, precisa ser conhecido, lembrado, ter gozado de respeito pela reputação que você constrói nos vários lugares por onde você passa, porque é necessário confiança, porque serviço é uma coisa intangível. Se você vendesse um objeto, o objeto seria avaliado. Como você vende serviço, o seu serviço é avaliado pelo que você fala, pelo que você mostra e pelas referências que as pessoas da sua rede dão de você. Então, se você é uma pessoa competente, educada, gentil, cultiva bem o relacionamento com as pessoas, você tem capital social que ajuda você a navegar de contato em contato em direção às oportunidades que estão na rede, que nós chamamos tecnicamente de mercado invisível. A visibilidade das oportunidades ocorre de pessoas falando com pessoas. Exatamente. E por isso, já introduzindo o próximo passo a respeito da coisa, é preciso a gente praticar relacionamento a vida inteira, todos os dias. A gente nunca sabe quando vai precisar de uma pessoa, né? Então, eu criei uma expressão chamada Net Living, que diz respeito a conviver em rede, a valorizar o relacionamento sempre, com pessoas de todos os níveis, de todas as profissões, porque o mundo é diversificado e a gente pode precisar tanto de um autodirigente, quanto de um estagiário, quanto de um artesão, quanto de um técnico. E quando a gente conhece essas pessoas, a gente conhece fornecedores de solução. Então, Net Living a gente pratica sempre, na construção e na manutenção da sua rede de relacionamento. Agora, há um momento em que você vai precisar da rede. Quando você está desenvolvendo um projeto, procurando um trabalho, tentando conseguir clientes, ou resolver qualquer outro assunto da vida e que precise de pessoas, você se vale do seu capital social, das pessoas que você conheceu e tratou bem e que tem registros para você poder chamar a pessoa. E aí, se você quer ser mais e melhor ajudado, tem que fazer a lição de casa, Érica. Com certeza. Né? Tem que definir o que você precisa, identificar quem pode te ajudar e abordar de uma forma objetiva, organizada, técnica, aquela pessoa que é uma fonte das coisas que você precisa. E falando nisso, e para facilitar a compreensão de como a gente aborda as pessoas do relacionamento, aquele grupo de pessoas que não contratam, não decidem, mas são úteis para ajudar você a chegar em quem contrata, quem decide. E eu criei a técnica Coisa, que é composta de palavras que começam com as letras C, O, I, S e A.
Isso é para ajudar você a saber o que você pode pedir para as pessoas da sua rede de relacionamento. C é inicial de conselhos. O é inicial de orientações. I, inicial de informações. S, sugestões. E A, de apresentações, de ajuda. Então, essa técnica tira proveito da dinâmica que se estabelece entre uma pessoa que precisa e uma fonte de consulta. As pessoas consultadas, ao ouvir um pedido de conselho, orientação, sugestão, ensinamento, se sentem bem, se sentem valorizadas, envaidecidas e tendem a dar a melhor colaboração que elas têm na hora, especificamente para a consulta que você está fazendo. Quem não faz a lição de casa antes de fazer o networking para resolver um problema, vai com um discurso vazio, contando história e muitas vezes pedindo uma força ou jogando o seu problema no ombro dos amigos, em nome da velha amizade. E geralmente isso não funciona. Não funciona. As pessoas têm pouco tempo e mesmo querendo ajudar, não sabendo como ajudar, no caso de emprego, pedem currículo e fazem pouca coisa com ele. Mas, se você, que está trabalhando de forma organizada no procura do trabalho, identifica, lista, escreve o que você precisa e diz para aquela pessoa amiga, conhecida ou apresentada, fulano, eu estou trabalhando e gostaria de te ouvir. Poucas pessoas resistem a essa abordagem. E quando a gente diz, eu gostaria de te ouvir, e você pede informações, a pessoa dá as melhores informações que ela tem, na hora, de graça. E não tem trabalho da informação, porque a pergunta é feita falando, a resposta também é feita falando. Se você pede uma recomendação, uma sugestão, as pessoas têm de prazer e dão a melhor recomendação que tem. E, nesse sentido, a gente vive cercado de oportunidades nas pessoas que a gente conhece. E cada pessoa é um mundo de conhecimento, de novos relacionamentos, de habilidades, de histórias de vida. E são fontes, né? Então, eu queria dizer o seguinte, essa técnica chamada coisa, a gente utiliza com as pessoas que não decidem, que é a maioria dos conhecidos. Porque nós convivemos com poucas pessoas com nível acima de nós, que são os contratantes potenciais, que são as pessoas fim, na linguagem popular são as pessoas que estão afim, mas a gente tem um potencial imenso nas pessoas que não decidem, que são meio de acesso, de informação, de ajuda, de companhia, de ensinamento, desde que você, repetindo, faça a lição de casa, entenda que aquela pessoa generosamente abriu um espaço na agenda para te dar atenção e você aproveita de forma organizada, objetiva, pedindo essas coisas e ouvindo. Esse é o item. É essencial. Esse é um aspecto muito importante do networking. Fazer a pergunta certa e ouvir. Nós estamos vivendo num mundo, todo mundo quer falar. E aí já é a ansiedade que a pessoa... Mas fala sem ter ali um objetivo aonde que ela quer chegar, né? E muitas vezes as pessoas tendem a contar a história. No caso de emprego, o candidato tende ou a contar a história da carreira inteira, ou contar a história da demissão, e, na realidade, gasta um tempo falando do passado. A solução está no presente, no futuro. E as pessoas que estão à sua frente são pessoas meio para ajudar você a atravessar o mercado de trabalho em direção ao emprego, ao cliente, ao projeto, à clientela, à conquista de clientes. Elas precisam saber o que você precisa. E o único jeito é você falar. E para obter mais informações, convém ser organizado, objetivo e ouvir. Ouvir. É essencial. E nesse processo aí da carreira, às vezes as pessoas já trabalharam bastante tempo, alguns vão acabar empreendendo, porque já tinham como objetivo mesmo, outros vão por necessidade. Então, nesse processo, como se preparar melhor para essa transição? Uma das coisas, né, já adiantando, são essas conexões.
que elas ajudam muito até no formato, o que você vai poder oferecer. Você tem toda a experiência, então, vou abrir um negócio. O que as pessoas tendem muito a fazer é o que eu gosto e não necessariamente o problema que ela vai resolver para o outro. E acho que a gente até entra um pouquinho no assunto que tem no seu livro, que a gente já vai falar dele. Veja, o mundo anda cheio de problemas. E problemas são fontes de oportunidades. Quando uma pessoa tem um problema e não sabe resolver, ela procura alguém que sabe resolver, que sabe produzir, que sabe sanar aquela necessidade, né? Então, existem muito mais problemas e oportunidades de empreender do que de ser contratado como empregado. Aliás, o número de empregos tem diminuído muito e vai diminuir mais com a utilização dos recursos tecnológicos, da inteligência artificial. O emprego formal, como a gente o conhece e gosta, vai diminuir mesmo. Mas, diante da premissa que eu coloquei, de que problemas, o mundo está cheio, e que quando precisa de solução, precisa que alguém dê solução de uma forma independente, sob medida, aparece oportunidade para quem muda o jeito de pensar. Exatamente. O software de empregado só serve para gerar emprego. O software de empreendedor serve para a pessoa, identificando necessidades do mercado, organizar uma oferta, produzir um produto adequado àquela necessidade. Então, é um esforço muito grande a ser feito sozinho ou com auxílio de profissionais experientes, de mudar o jeito de pensar, o trabalhar, o prestar serviço, o circular pelo mercado de trabalho. Porque até agora, muitos empreendedores começam seu empreendimento por absoluta necessidade, porque não conseguiram emprego. Aí eu vou empreender. Essa é uma forma também, porque a necessidade é a grande mobilizadora das ações extraordinárias do ser humano. Mas, por inteligência, a gente pode iniciar uma nova forma de trabalhar, aprendendo, estudando, observando os outros, trabalhando junto com empreendedores para se preparar para trabalhar de forma independente. Quem trabalha de forma independente precisa se comportar como uma empresa individual de prestação de serviço. Precisa fazer pesquisa de mercado para identificar o que existe e o que ela pode fazer. Precisa fazer marketing pessoal para se tornar conhecido. E no caso de quem mudou de emprego para empreendedor, precisa ser reconhecido. Senão ele vai ser sempre visto como empregado, como CLT. Como é o posicionamento que a pessoa se coloca e como ela vende, como ela apresenta o negócio dela. Esse é um ponto que eu comecei a empreender faz uns 6 anos, mais ou menos, e dou muita mentoria, né, de LinkedIn, para carreira, para negócios. E esse é um fator que eu vejo que é muito forte, a dificuldade que as pessoas têm de fazer essa mudança. E a partir do momento que ela vai empreender por necessidade, ela não tem esse outro conhecimento de plano de negócios, planejamento. Ela sabe que existe, mas ela não acaba só pensando no que ela vai fazer ali momentaneamente para ela resolver o problema dela de ter uma renda. Então, se ela, apesar, eu tenho que ter uma renda, começar, mas se estruturar e fazer a lição de casa direitinho, se preparar, fazer essa pesquisa, o resultado vai ser muito melhor. Vai ter muito menos trabalho e vai conseguir prosperar em menos tempo. Sem dúvida. Você tem razão, Érica. É preciso preparar-se para ser uma empresa individual de prestação de serviço. E uma empresa tem as funções técnicas, comerciais, financeiras, de relacionamento com pessoas. E quem trabalha de forma independente também tem que cuidar de finanças, de marketing, de pesquisa e desenvolvimento do produto ou serviço. Isso tudo na mesma pessoa. Né? E a mudança não é automática, ela precisa ser gradativa e aprendida. E convém utilizar os recursos que hoje existem em organizações públicas e particulares, em escolas, em consultorias como as nossas, que ensinam as pessoas a planejar, organizar e aprender
a empreender. E é possível aprender a empreender, é possível aprender a vender, que é essencial para o êxito, porque um empreendimento sem venda do seu fundador, do seu dirigente, não tem cliente, não tem dinheiro, porque não ganha. Né? Então, essa mudança, essa virada de chave, a mudança de mentalidade, requer preparo, porque senão a pessoa, por necessidade, ou mesmo por entusiasmo ou ilusão, começa o empreendimento e afunda-se, porque gasta a reserva financeira que tem. Né? E dinheiro não é suficiente, uma boa ideia não é suficiente. É uma condição necessária, mas é preciso ter as outras funções que você mencionou, de natureza administrativa. Finanças, marketing, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento e cultivo de relacionamento. Cultivo de relacionamento. E quando não conhece, procurar profissionais que possam trabalhar de forma ali em parceria para poder trazer aquele conhecimento e cuidar daquela parte, né? Hoje tem, para um pequeno, aí tem profissionais que fazem trabalhos pontuais, assistentes virtuais, né? Tanto de finanças como da parte administrativa. Então, tomar cuidado de ter esses profissionais também nessa organização para que a pessoa consiga se dedicar maior tempo aonde ela mais conhece. Né? Sem dúvida. O que ela mais conhece é essencial. Mas os acessórios são necessários e se você não tem, tem que buscar. E quando você vai buscar, seja no network, seja na contratação de serviço, seja num curso, seja na leitura, você está acrescentando aquilo que ajuda o seu empreendimento a manter-se de pé, a progredir, a dar resultado, permite que você cresça, contrate outras pessoas, porque é o caminho natural. A gente começa pequeno e vai crescendo. E para crescer precisa de alimento, e o alimento está nessas outras ocupações que nós mencionamos. Sim. Então, vamos falar, nesse momento que estamos mencionando várias opções nessa transição, ou continua dentro da área corporativa, ou vai para o mercado. E gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu livro, Inteligência Mercadológica, que tem muitos pontos aí, algumas coisas que você já mencionou, mas o quanto ele pode dar esse suporte para quem está nesse momento. Esse é um livro que me trouxe muita alegria, porque permite ajudar pessoas a adquirir autonomia fruto do uso de um tipo particular de inteligência, chamado inteligência mercadológica. A inteligência mercadológica está relacionada ao jeito de pensar, sentir e fazer transações, isto é, interações com pessoas visando a troca. As pessoas que são empregadas, que têm a cabeça de empregados, têm um nível muito baixo de inteligência mercadológica para o uso próprio, para o uso do seu empreendimento. Não é? Enxergam problemas como problemas e não como oportunidade. Enxergam desconhecidos como desconhecidos e não se aproximam como potenciais clientes ou fornecedores. Acham que é feio fazer marketing pessoal e não é. Como é que as pessoas vão te conhecer ou lembrar-se de você? E não tem esse raciocínio que permite identificar oportunidades, criar oportunidades e fazer negócios. Né? O que é fazer negócio? É promover troca. E a promoção de troca se dá por a compreensão do que o que você faz não é para você, é para os outros. Isto requer que você tenha um jeito particular de pensar. Enxergue nos problemas, oportunidades, enxergue nos outros um bem necessário, porque sem os outros a gente não tem mercado, não tem cliente, não tem freguês, não tem compradores. Né? E esse livro, de uma forma bem didática, simples, mostra como a gente pode ir desenvolvendo esse tipo de inteligência que vai diferenciando as pessoas, porque elas enxergam de forma... As pessoas com inteligência mercadológica veem de forma diferente, falam de forma diferente, se relacionam intencionalmente com muitas pessoas,
registram, cumprimentam, estão sempre atentos ao funcionamento do mercado de trabalho, ao mercado em geral. Porque o que é mercado? Mercado não é pessoa jurídica com pessoa jurídica. É pessoa física com pessoa física, é gente com gente. Mesmo uma organização gigantesca, quem faz a transação é um decisor, é uma pessoa. Quem contrata é uma pessoa, né? E, nesse sentido, as pessoas que desenvolvem habilidade relacionadas com inteligência mercadológica se destacarem como líderes, se destacarem como fornecedores, se destacarem como guias dos outros que não têm inteligência ou que têm um nível muito baixo de inteligência mercadológica. Inclusive dentro da própria área corporativa, porque ela pode empreender Sem e dúvida. aí utilizar todas essas estratégias para poder crescer, inovar e continuar se desenvolvendo dentro da empresa. É. Olha, muita gente acha que essas questões se referem só a executivos, a técnicos de alto nível. Eu gostaria de contar uma história aqui de gente simples que pode inspirar, como exemplo, uma pessoa que tem inteligência mercadológica. Imagine você, 2 jardineiros com igual competência. Ambos estão sem emprego. O primeiro sai de casa, vai de porta em porta deixar currículo. E ouve a resposta que não estão precisando, que não tem emprego. Ele volta para casa triste, encontra com a esposa e diz, olha, não tem emprego. Eu gastei a manhã inteira e não encontrei nada. No dia seguinte, ele repete a mesma rotina. Já o jardineiro 2, que leu esse livro, que ouviu essa história, ou que por intuição tem um pouco de inteligência mercadológica, sai de manhã, vai nas empresas, entrega os currículos, ouve o não e, na volta, escolhe transitar por um bairro residencial, olha os jardins e, quando vê um jardim descuidado, toca a campainha e conversa com o dono ou dono da casa dizendo, olha, eu sou jardineiro e poderia cortar a sua grama, poderia podar a sua árvore, poderia cuidar das suas plantas que são preciosas e poderiam te dar a alegria das flores ou coisa assim. O segundo tem inteligência mercadológica, porque em vez de ficar só esperando que haja um emprego convencional, ele gera o emprego dele, tomando a iniciativa, tendo a coragem de, olhando um problema que é aquele jardim mal cuidado, aquela árvore para podar, toca a campainha e oferece o trabalho, e pode ouvir um não, e deixa lá. Se a senhora amanhã precisar, me chame, está aqui meu telefone. Então, esse é um exemplo bem simples, muito bom. que pode estimular a ver como é que as pessoas empregadas ou em transição de carreira, depois do desemprego, podem circular pelo mercado de trabalho oferecendo o seu trabalho e não pedindo. Aliás, o melhor jeito de você conseguir trabalho é oferecer a sua competência e pedir ajuda para você oferecer para outras pessoas que você não conhece. Eu já conheço assim, vários exemplos nesse sentido e realmente faz toda a diferença. Quando a pessoa ela consegue enxergar ali até, ou com uma pessoa conhecida, ou mesmo num caso que eu conheci mais ou menos em 2018, de uma pessoa que se mudou para São Paulo porque queria fazer uma mudança na área de atuação, começar a trabalhar na área de marketing, já estava estudando, mas assim, estava aqui para começar do zero. Já tinha uma outra profissão, mas queria realmente fazer essa mudança. Aí foi numa agência e ofereceu por 2 meses o trabalho gratuito como estagiária para mostrar o conhecimento, ainda mais uma pessoa que já tinha uma outra formação. Então, deu muito resultado e acabou sendo contratada. Então, assim, achar e ir atrás da oportunidade também e começar a enxergar. O que eu vejo, trabalhando muito com pessoas que, às vezes, já têm uma certa experiência e estão nessa transição e sentindo, às vezes, um pouco inseguros por causa dessa mudança, é tentar, assim, se controlar, estudar,
né? Assim, não tem como. Tem que ir atrás de informação, procurar. A gente tem, principalmente para quem está aqui em São Paulo, hoje está fora de São Paulo, mas tem muitas oportunidades, inclusive online, para palestras, cursos, tem inúmeras coisas que você pode fazer gratuitamente e aproveitar as conexões dessas pessoas para você poder expandir também a sua rede de relacionamento e conhecer. Que às vezes a pessoa fica batendo naquela tecla de fazer determinada coisa que ela gostaria, e hoje, de repente, tem outras oportunidades que ela pode fazer, tem o conhecimento, ou vai inovar ali, fazer de uma forma diferente, e consegue ter essa oportunidade para ela, né? Então, tem que sempre estar de olho nisso e aproveitar essas oportunidades. Olha, a gente vive cercado de professores, vive cercado de oportunidades, que são as pessoas que a gente conhece. Muitas vezes, ao iniciar um programa de outplacement, eu recebo pessoas antigas de casa, 20, 30 anos de casa. E a pessoa diz, não tenho rede, então não tenho como fazer networking, não tenho como achar a solução. Outras dizem, eu sou tímido, eu não tenho coragem de tomar a iniciativa de falar com alguém. Outros, eu tenho vergonha de declarar que eu não sei e pedir ajuda. Isso tudo a gente precisa superar por inteligência ou por necessidade. E enxergando e sabendo trabalhar com outra forma, ressignificando o período pós-demissão, a pessoa se beneficia do entorno que ela tem o tamanho que tiver. Para aquelas pessoas que dizem, eu sou tímido e não tenho rede, eu digo, rede todo mundo tem. O que difere é o tamanho e o valor que você tem na rede. Mas vamos imaginar que você, que não tem rede, conheça bem 5 pessoas, amigos ou familiares. E as pessoas da sua rede de 5 pessoas são iguaizinhas a você, tímidas também, envergonhadas também. E ela só tem 5. Quantas pessoas você tem à disposição? 25. Porque atrás de cada uma das 5, você tem 5. E a rede ela é um emaranhado de relações e múltiplas relações de diferentes naturezas. Todas as pessoas são importantes. Sim. Às vezes, a conexão entre você e uma pessoa importante pode estar no prestador de serviço de ambos. Pode estar no vizinho, pode estar no cabeleireiro, pode estar no professor, desde que você, de forma adequada, se manifeste, desde que use a técnica coisa para obter ajuda daquelas pessoas, né? Então, a beleza da vida está no relacionamento, a riqueza da vida está nos relacionamentos cultivados e o resultado dessa riqueza está na forma com que você aborda. Por isso que eu tenho ensinado as pessoas a dizer, quando estão procurando trabalho e procuram um amigo da sua rede, fulano, eu estou trabalhando na busca de um novo emprego. Estou fazendo de forma organizada e preciso de algumas coisas. Me lembrei que talvez você pudesse me ensinar. Eu queria te ouvir. O que você tem ouvido aqui no segmento que eu atuo? Como é que você acha que eu devo resolver? Qual o caminho mais promissor? Ele está pedindo conselhos, orientações, informações. E também, quando diz, que outra pessoa eu poderia procurar? Usando o seu nome como um password, como uma chave de acesso. Porque hoje em dia a gente não tem muito tempo para atender desconhecidos. Mas a gente arranja tempo quando alguém fala em nome de um conhecido que merece confiança e consideração. Por isso que o A da palavra coisa, da técnica coisa, é apresentações, novas apresentações. Porque atrás de cada pessoa tem muitas outras. E essas muitas outras que você não conhece te recebem por recomendação de quem está no meio do caminho. Isso pode ser feito da forma tradicional e da forma mais moderna. O LinkedIn está aí à disposição para todo mundo inclusive eu fiz descobrir onde estão os seus conhecidos e quem conhece quem em algum lugar. Essa rede é fantástica, eu gosto demais. Quando eu estava ainda decidindo se eu ia abrir a consultoria ou não,
eu acabei utilizando pedi, né, informações para uma pessoa que eu não conhecia. Assisti uma webinar na época, uma pessoa que eu tinha conexão no LinkedIn, e por acaso, né, aí, foi apresentado uma webinar falando sobre esse período mesmo de transição e abrir uma consultoria e tal, e outras possibilidades. E aí eu pedi para conversar, falar, não sei se de repente eu abro mesmo a consultoria, eu estava um pouco na dúvida, e essa pessoa me deu uma super orientação, deu uma devolutiva depois de umas 2 horas, assim, com uma avaliação, e foi essencial para o meu início. Então, às vezes, as pessoas ficam receosas de conversar. Então, nesse formato de chegar até as pessoas da sua rede ou outras pessoas que você não conhece muito e sair entregando o currículo sem um objetivo, sem falar, sem conversar, realmente aquilo não vai dar resultado nenhum. Mas essa conversa, ouvir, perguntar, pedir a orientação, as pessoas são prontas a ajudar. Então, acho que tem que aproveitar isso e fazer de forma assertiva, né? De modo geral, o ser humano gosta de ajudar o próximo. De modo geral. Poucas são as pessoas que são arrogantes, pretensiosas, mal educadas. O que eu já ouvi muito é eu não vou querer nem indicar, tal, porque, não sei, de repente a pessoa não faz um trabalho legal e aí eu vou me queimar. Então, eu já ouvi algumas informações assim. Mas, não necessariamente a pessoa precisa indicar, né, se ela não quer indicar para a empresa, qual o caminho que ela pode sugerir? Manda o currículo para tal pessoa, manda de tal forma, a vaga está disponível no LinkedIn, acessa por lá ou pelo site da empresa. Então, conseguir fazer isso de outras formas para que ela não precise ficar colocando um peso em algumas pessoas, né, que é isso que as pessoas não querem. Olha, os outros são como a gente. E muitas vezes a gente não se sente confortável de apresentar um amigo conhecido ou recém-apresentado, porque ou não conhece, ou porque não confia, ou porque sabe que a pessoa não é um bom profissional. Então, a gente precisa respeitar o direito do outro de não apresentar. Mas a palavra coisa diz conselhos, orientações, informações, sugestões e apresentações, se possível. A gente pede, mas respeita se não vier. Porque muitas vezes a gente faria o mesmo que o outro está fazendo com a gente. E isso é natural. Mas o networking é uma coisa muito interessante porque te dá acesso a informações. E as pessoas, como eu mencionava, de modo geral, gostam de ajudar o próximo quando percebem que o outro não está ali para lhe dar trabalho. Veja a cena de um sujeito pedindo uma força. Pedir uma força e trabalhe por mim. Quando a pessoa não fala de si e dá o currículo para o outro ler, deduzir, imaginar para onde entregar e entregar. Está delegando o trabalho. Network não é para delegar trabalho para o amigo em nome da amizade. É para você consultar, receber e valer-se das conexões múltiplas que fazem o mercado de trabalho, que fazem a humanidade. Porque, no fundo, o que é a humanidade? É gente relacionada com gente, em família, em vizinhança, profissões em comum, em afinidades, né? Às vezes a solução pode estar num crente da igreja que você frequenta, pode estar no condomínio, pode estar na sua família, na sua escola, nos seus ex-alunos, desde que você entenda essa dinâmica e utilize de forma adequada e educada. Agora, fica muito mais fácil quando você tem crédito. E o crédito vem do cultivo feito no período que você não precisava. E aí fica fácil, as pessoas te atendem com boa vontade, ficam até alegres do reencontro. Uma coisa também que eu queria destacar é que, de modo geral, as pessoas são descuidadas com a rede de relacionamento, com seus amigos, com a sua turma, com a sua família.
Porque quando não precisa, não cultiva. Mas quando precisa, precisa delas. E aí, às vezes, você precisa muito de uma pessoa que seria decisiva, seria muito útil para o seu projeto, para a solução do seu problema. E você não tem cara porque há 20 anos não fala com aquela pessoa. Desde a formatura. E aí eu digo, já vi esse filme. Um vínculo humano não acaba nunca. Ele é eterno. Se há 20 anos você não procura esta pessoa, há quantos anos esta pessoa procura você? Não procura você? Há 20 anos. Há 20 anos. Né? Até o último encontro, teve uma boa história de relacionamento? Teve, a gente era amigo, jogava bola junto, viajamos junto, os nossos filhos cresceram juntos. Então, veja, se há 20 anos você não contata e o outro não contata, mas tem lá atrás uma boa história de relacionamento, o reencontro, desde que foi com cuidado, né, sem muita sede ao pote, sem muita pressa de pedir as coisas, é prazeroso. Isso explica porque a gente fica contente quando encontra, por acaso, alguém no shopping. Mas a gente pode promover encontros intencionalmente. E retomando do ponto que parou, dizendo coisas do tipo, por onde você andou depois da formatura? Depois que você mudou aqui de cidade, onde que você foi, onde que você mora agora? Casou, tem filho, não sei o quê. Você retoma o contato que ficou parado, mas não morreu. Porque o contato não morre, o contato continua vivo. Apenas ele hiberna, fica esquecido. Eu, como trabalho muito com o LinkedIn também, eu dou essa sugestão, inclusive para quem fez vários contatos e faz tempo que não... Às vezes não dá, logicamente, para a gente, vai aumentando a rede ali, não dá para falar com todo mundo. Mas ter um gancho ali para você retomar aquela conversa. Por isso que, ao pedir conexão, sempre mandar com uma mensagem. Se vai para um evento, conhece, se conectou com a pessoa, colocar ali na mensagem aonde se conheceram, porque aí facilita. Depois, quando você vai fazer essas conexões, uma retomada de conexão, você tem um gancho ali para retomar. E sempre, inclusive, quando vai se utilizar a rede também, aproveitar, o que já aconteceu várias vezes com clientes meus, essa rede adormecida, começar a retomar. Falei, não, vai retomando, conversando, perguntando como a pessoa está, o que ela está fazendo, olhar o perfil dela para ver a atualização. E nessa conversa, naturalmente, aí acaba surgindo um convite, uma oportunidade que tem naquela empresa. Então, essa forma de cultivar e sempre, né, procurar manter essa conexão, principalmente com os mais próximos, assim, o quanto conseguir. Às vezes tem pessoas que a gente não vai falar sempre, toda semana, não dá. Mas quando você conversa ou lembra de alguma coisa, está vendo alguma coisa nas redes sociais, lembra da pessoa, manda para ela com uma mensagem. Então, são pequenas ações que, se as pessoas conseguirem sistematizar isso, né, se tornar uma rotina, né, de um pouco por dia que ela possa conectar e lembrar de uma pessoa, vai ter um evento, convidar, então aí vai naturalmente mantendo essa rede. E um ponto importante também que eu fui observando, né, trabalhando muito com network, olhando para trás, vendo como que eu sempre agia, né? Sempre no trabalho, fazendo conexões com pessoas, mantendo conexão com pessoas que eu tinha estudado antes, trabalhado, a pessoa às vezes mudava de trabalho, de empresa, aí eu continuava e depois vieram, né, as redes sociais e aí a gente eu fui mantendo isso. Eu também mudava, era promovida, atualizava ali para quem eu estava sempre conversando. Quando eu abri a minha empresa, fui na minha rede toda, olha, novidade, estou abrindo, estou fazendo consultoria, estou fazendo, trabalhando também com o LinkedIn, enfim. E aí, com isso, foram que uma pessoa vai falando para outra,
Passam meses, aí, lembro, o que você está fazendo mesmo? Então tem uma amiga para te indicar. Então, é isso, esse ponto que eu acho que falha muito nas pessoas, porque elas não conseguem enxergar ali na frente, só pensam aquele momento ali que ela precisa de uma ajuda. É verdade, Érica. Um fenômeno que, de modo geral, as pessoas esquecem é que o esquecimento é algo natural. É só deixar acontecer que se esquece. Quando a gente cultiva relacionamento, a gente está no top of mind, topo da cabeça. Mas tudo que está no topo desce. Né? Se a gente não encontra, não cumprimenta, não aparece, a gente se torna um ilustre desconhecido. Sim, não basta ser um ótimo profissional, um ilustre profissional. Você vai ficar desconhecido se deixar de contatar. E isto requer os cuidados técnicos e também de educação, né? Como você cuida das pessoas, sejam elas de que profissão ou de que nível socioeconômico forem, né? Às vezes eu digo para as pessoas, para o executivo que eu estou assessorando, você sabe o nome do porteiro do seu edifício? Não, por quê? Porque ele é uma pessoa muito importante, pode ser útil para você. Mas como assim? Ele conhece todos os condôminos. E se você, todo dia que passa pela portaria, cumprimenta o Severino vai ficar seu amigo, vai gostar de você, vai te atender, vai te ajudar quando você precisar e vai fazer conexões com outros condôminos que você não conhece, porque você não só não cumprimenta o Severino, como não cultiva o contato com outras pessoas. Você não presta atenção, não olha, não cumprimenta. Pequenos gestos como esse fazem muita diferença. Então, inclusive para os negócios e para... vejo no varejo, restaurantes, lojas, né, que a gente frequenta, o quanto negócios que as pessoas investem muito dinheiro, fecham rapidinho, exatamente porque pecam nessa parte do relacionamento. Eu vejo muito isso, né? Eu moro aqui em Pinheiros e ando muito a pé, gosto muito, né? Conheço vários cafés, gosto muito, vou lá, converso com as pessoas, então daí eu já vou criando e indicando também, esse aqui é legal, o dono é legal. E por quê? Porque você vai criando esse relacionamento com as pessoas, né? E de saber o nome, de saber, não só nesse dia a dia, eu acho que isso é super importante, inclusive pela educação, né? De você saber o nome das pessoas, chamar pelo nome. Se tem dificuldade de gravar, como eu tenho, muita dificuldade de gravar, então uso algumas técnicas para gravar o nome, porque eu gosto de ser chamada pelo meu nome. E o nosso nome é a coisa mais preciosa que a gente tem. Gostaria que você falasse sobre isso, porque você fala muito bem sobre a importância da gente cuidar do nosso nome. O nosso nome é a nossa marca. É por ele que a gente é chamado, essa marca que a gente valoriza e que nos identifica como indivíduo, como ser único, especial, né? Quando alguém nos chama pelo nome, a gente sente que tem valor para aquela pessoa. Exatamente. E quando a gente recebe uma correspondência sem o seu nome, se diz, isso aqui é uma coisa mecânica, né? Ou então, você é uma pessoa muito importante para mim. Gostaria de convidá-la para visitar o meu stand. Né? Não tem sentido. Já não tem sentido, exatamente. Não tem sentido. Embora tenha sido, acho que ficou óbvio quando nós fizemos comentários sobre cultivar a rede, networking não é explorar o próximo, é estabelecer relações de mútuo benefício. É uma via de duas mãos. Eu ajudo você e um dia você me ajuda. Eu cuido de você, um dia, se eu pedir, você cuida de mim. Eu indico você, se eu sei o que você faz. Você me indica se você sabe o que eu faço, porque eu disse para você. Né? Então, esse aspecto ligado ao interesse, muitas vezes inibe pessoas de fazer networking.
E o jeito que eu utilizo para desfazer esse sentimento é dizer, há uma diferença muito grande entre ter interesse e ser interesseiro. Exatamente. Interesseiro é o chupinho, o aproveitador, o egoísta, que explora a boa vontade inicial das pessoas em benefício próprio e se esquece, por exemplo, de duas coisas que eu recomendo. Renovar o agradecimento e dar retorno, feedback, notícias do que aconteceu. As pessoas se esquecem de fazer. Elas somem. desaparecem. E aparece quando precisa outra vez. E você já não tem a mesma vontade que teve do contato inicial. Né? E nesse aspecto de relacionamento, a gente gostaria que os outros nos tratassem de uma forma e os outros nos tratam do jeito que a gente trata os outros. Né? Então, eu mencionei educação como um item importante no networking, e é mesmo. As pessoas educadas são educação, gentis, respeito. Respeitosas, atenciosas, carinhosas com as pessoas, atentas ao contato. Né? E estabelece relações de longo prazo. O dia que precisar, tem. Não é de imediato. O imediato é o interesseiro. Não há mal nenhum de a gente se aproximar de uma pessoa por interesse. Não há mal nenhum. Desde que você respeite essa regra de estabelecer uma relação de mútuo benefício. Bom para mim e bom para você dia. E aí você vai aumentando seu capital social, sua rede, você vai tendo mais acesso, mais proteção, mais fontes de conhecimento e vai enriquecendo a vida sua e a dos outros. Né? Eu sempre sugiro com essas conversas de café online, né, que eu chamo, que eu faço vários eventos aí para networking com esse objetivo, ou alguns para trazer o conhecimento, né, com uma palestra, um painel, mas dando também um espaço depois para as pessoas se apresentarem. E depois disso as pessoas precisam, né, continuar a conversa, porque ali faz uma troca de cartão ou mesmo de uma forma online, já começa a seguir as pessoas pelas redes sociais, mas é importante ter essa mensagem, saber onde conheceu e conversar um pouco depois. Nesse momento, já aconteceu comigo várias vezes da pessoa abrir uma apresentação, a gente fazendo uma conversa online, que dá para se fazer em meia hora, né, 40 minutos no máximo, a pessoa se apresentar, falar um pouco mais sobre ela, sobre a carreira, enfim, e logicamente, ter essa troca, né, do saber também do outro. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, abre uma apresentação, começa a falar daquele produto, aquele serviço que ela está fazendo, e, assim, não tem a mínima noção de quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, se aquilo é interessante para eu saber ou não, ou como que ela vai abordar aquilo, sem ter a mínima noção. E aí ela já quebra, perde-se muito tempo, né, dela e da outra pessoa, porque não vai ter resultado com isso. Né? Ela acaba criando uma antipatia e acaba fazendo o processo todo errado. Né? Perde-se um tempo com isso. Olha, o sensato, o adequado, é você falar e ouvir e falar. Para conhecer as outras pessoas e tornar-se conhecido. Para descobrir pontos de afinidades. E para descobrir se vale a pena cultivar o relacionamento, porque nem sempre vale. Né? A gente não é obrigado a cultivar relacionamento com quem você não se sentiu confortável, não confia, não gosta. Né? Mas, quando você fala intencionalmente, por inteligência, para de falar para ouvir, você ganha. E muitas pessoas querem falar. E quanto mais fala, mais antipatia pode carregar, porque já são classificadas como prolixa, como autossuficientes, como desagradáveis. Né? Então, falar e ouvir é uma habilidade que precisa ser exercitada. Está em falta. Exatamente. Está em falta. E ainda mais, assim, depois da pandemia, né, com esse nível de ansiedade das pessoas, realmente é um trabalho a se fazer para a pessoa poder começar a prestar atenção no outro e ouvir mais, né?
Bom, estamos chegando ao fim aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco da Lenz Minarelli, do Outplacement, como chegar até vocês, né? Como contratar e aí entrar um pouco mais em detalhes aí no Outplacement. Tá. A Lenz Minarelli é uma empresa especializada em transição de carreira que pode começar com uma demissão ou com o desejo de uma pessoa de mudar de trabalho. A maior parte do nosso trabalho é gerada por empresas que precisam dispensar e querem dar o suporte especializado, externo, para que esta pessoa encontre uma nova atividade. Então, outplacement é 90% do nosso trabalho. E counseling, ou aconselhamento, se aplica a pessoas físicas. O primeiro para pessoa jurídica e o segundo para pessoa física. Se você está em dúvida, precisa de orientação, você pode marcar uma consulta, como você marca quando vai a um médico, quando vai a um advogado. E aí você paga por consulta. Quando é o outplacement, as empresas é que pagam, e aí nós cuidamos de presidentes, diretores, gerentes, em programas que podem durar 3, 6 meses ou 9 meses de duração. Aí damos uma assistência completa para planejamento, organização, treino do profissional que precisa ser candidato competitivo, atuante, para encontrar a sua nova ocupação, seja trabalho na forma CLT ou de empreendedor, né? Nós estamos aqui em São Paulo e atendemos o Brasil inteiro, online. Temos ligações internacionais na América Latina inteira, na Europa, Estados Unidos, fruto de pertencer a uma rede internacional de empresas de outplacement. E nós estamos em todas as redes sociais. Se você colocar no Google Lenz Minarelli ou colocar Minarelli, você me encontra. Você encontra o WhatsApp, encontra o site, encontra outras formas de contato comigo. Mas se quiser registrar, meu telefone é 11 98266 1916. 11 98266 1916. Mensagens por e-mail. É o meu sobrenome com 2 L's, Minarelli, @lenzminarelli.com.br. M-I-N-A, Minarelli, com 2 L's.com.br. Obrigado pela oportunidade de encontrar e conversar com você, Érica, e com os seus clientes, muito. os seus telespectadores. Né? E é muito bom, aprendo muito sempre, é muito rico, né, de conversar com você. Então, ó, José Augusto Minarelli, o livro também disponível pela Estante Virtual, né? Então vocês podem encontrar. E o nome dele também que você encontra no LinkedIn também. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Minarelli. Foi um prazer.